Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui ao Omnicast. Eu sou o Omnicaster e hoje a gente vai falar aí sobre o filme Campo do Medo de 2019 aí da Netflix e sendo escrito e dirigido por Vincenzo Natali, pelo canadense aí Vincenzo Natali, com o título original de In the Tall Grass, que é baseado também no livro de mesmo nome de Stephen King e Joe Hill. O filme é estrelado por Harrison Gilbertson, Laisla de Oliveira, Avery Whitted, Will Bull, Rachel Wilson e Patrick Wilson, pessoal. E agora a gente vai à crítica aqui desse filme. Não vamos ter muitos spoilers hoje. No final aí eu faço só alguns pontos mais importantes sobre o filme. Bom, esse aqui é um filme de mistério, não é muito ficção científica, apesar de eu estar vendo aqui nos critérios do filme, mas ele é um mistério que tenta ir um pouco pro terror. Ali também é óbvio, sendo baseado numa obra de Stephen King, provavelmente seria de terror, apesar do autor ter várias obras de diversos gêneros. Mas indo agora ao contexto do filme. Bom, esse filme aqui tem 1h40 e é um tempo mais do que suficiente para desenvolver o que o filme nos apresenta. Na verdade, ele poderia ser até mais curto, mas mesmo assim a mesma ideia seria passada, porque esse filme aqui ele tem um roteiro que, apesar de se mostrar muito grande e apesar de apresentar vários mistérios e várias coisas que a gente não sabe, quando a gente termina o filme, a gente tem a sensação de que não é bem assim que a banda toca. E por que isso? Porque o filme ele usa desses elementos, desses mistérios, mais para causar essa tensão no espectador do que para realmente trazer uma história coerente com pontos que devem ser analisados. Ou seja, a maior parte das coisas que estão ali servem apenas para um medo visual, para um medo sensitivo que é causado ao espectador ao ver aquele tipo de coisa. Como principalmente até ali o cenário do filme, a gente está aí nesse matagal, nessa grama alta, e é isso que dá medo em quem está assistindo, é isso que causa tensão, porque a gente tem essa sensação de claustrofobia por estar nesse lugar ali junto com os protagonistas, e a gente acaba desenvolvendo toda essa coisa. Mas no geral o filme ele apresenta uma trama que não vai de lugar algum para lugar algum de certa forma. É claro, o filme ele tem um enredo que tem início, meio e fim, mas tem muita coisa ali que não faz tanto sentido, como por exemplo a gente já é apresentado aos personagens que parecem estar em uma espécie de loop espaço-temporal ali, em que eles entram nesse matagal ali diversas vezes e várias coisas acontecem, parece uma espécie de repetição, e devido a um evento, outros eventos acontecem. Não é muito difícil de entender, o filme faz parecer um pouco mais difícil, mas nem o filme explica isso de uma forma tão coerente assim. Parece que as coisas são porque são assim. Mas, de toda forma, eu não estou dizendo que esse aqui é um filme ruim, porque o filme ele consegue trazer de toda forma aí essa coisa de prender o espectador na trama, apesar dela ser bem pobre. O que eu quero dizer é que o filme, se for avaliado de uma forma mais crítica, ele é um filme um pouquinho com uma superioridade que não existe, assim, digamos. Ele é um filme que acha que é mais do que é. Essa é a impressão que eu tenho assistindo esse filme. Mas, mesmo assim, é um filme que consegue trazer um entretenimento, mas também não consegue assustar, caso esse fosse realmente o objetivo do filme. Eu acredito que realmente seja. Mas ele consegue trazer alguns momentos mais tensos, intercalando ali a trilha sonora, que parece um pouco tribal, às vezes, em alguns momentos. E também, é claro, a arte que deixa o filme escuro na maior parte do tempo. E eu acho que isso aí, como eu disse, a parte visual do filme, a parte sensitiva é o que transforma aí uma experiência um pouquinho mais agradável. E quanto aos atores, são atores que fazem uma atuação bem padrão, é o que seria exigido aí para o filme. E quanto ao Patrick Wilson, acredito que ele foi escolhido para esse filme para ser o rosto mais conhecido. A gente está assistindo ali e a gente fala, pô, aquele cara ali é o cara do Invocação do Mal, pô, aquele cara ali é o cara do Watchmen. Então essa aí é a sensação que eu tenho, que ele tá ali realmente para ser esse rosto conhecido, para não ficarem só atores que a gente nunca viu. Então acabaria tendo uma dificuldade maior do espectador ter esse envolvimento com o filme. É claro, ele entrega uma atuação bem consistente, mas isso também se deve ao fato dele já ser um ator um pouco mais veterano
Então é isso que a gente esperava e é isso que a gente recebe, não tem mais muito o que dizer. Bom, quanto na minha crítica geral, o que eu acho do filme é que é um filme que pode ser assistido, vai ser uma experiência interessante, mas é uma experiência que é bem esquecível, porque apesar de nós termos ali uma ideia que é bem interessante, é uma ideia que não é explorada e é uma ideia que fica mais para o espectador ficar imaginando do que o trabalho realmente da direção para tentar explicar alguma coisa. A direção usa esses recursos aí que estão no filme só para trazer a gente para a obra, para deixar a gente um pouquinho mais tenso, mas no final usa eles de uma forma bem porca, pessoal. E é isso aí. Esse aqui é um filme que eu daria uma nota 6. Para esse filme seria bem suficiente. E vamos lá, pessoal. Agora vai ter uma pequena parte com spoilers. Então, se você não assistiu o filme, é isso aí. Obrigado por assistir esse vídeo aqui e até a próxima. E se você já assistiu o filme e ficou com alguma dúvida e tem uma teoria, bom, vamos lá. O que a gente pode tirar desse filme aqui? Bom, a gente tem toda uma mística ali envolvendo a pedra que está dentro ali desse matagal, dessa grama alta, mas ela também não é muito bem explicada pelo filme, a gente não tem uma explicação muito boa sobre o que são os loops temporais, etc. Então eu acredito que a explicação seja um pouco mais emocional, um pouco mais sobre a mensagem, que é algo muito comum do Stephen King, que acontece tanto no desenvolvimento de personagens dele, como por exemplo até no Iluminado, e em vários outros livros dele que retratam experiências e características da própria vida dele. E nesse filme aqui eu acredito que seja essa mesma base, com a personagem que está grávida e o namorado lá que abandonou ela. Eu acho que esses dois são os personagens mais importantes do filme, porque a mensagem toda é sobre ela e sobre a decisão que ela tem que fazer. Que quem assistiu o filme aí sabe que ela ia entregar o bebê dela para uma família, etc. E o cara tinha abandonado ela, não queria cuidar do bebê, etc. Tal. E daí a gente tem isso aí, esse ponto que é o milharal ali, o matagal no caso, perdão, que ele é como se fosse, na minha opinião, claro, foi o que eu consegui extrair. Se você conseguir extrair alguma coisa diferente, pode comentar aí também. Seria como uma espécie de purgatório esse lugar aí, em que eles têm que ficar até tomar as decisões corretas, ou seja, se redimir. E isso é bem evidente quando a gente tem em mente os outros personagens que estão em volta deles, como por exemplo o personagem do Patrick Wilson e o garoto que está no filme. A gente tem ali uma família perfeita a primeiro momento, mas depois a gente já vê as falhas ali do pai da família. A gente também tem o garoto salvando eles o tempo inteiro, o garoto salvando a menina ali, conseguindo tirar ela desse mineral, etc. Então quando a gente vai juntando as peças desse quebra-cabeça, a gente percebe que essa parte do garoto ter salvado eles, a família está ali, tudo que acontece é uma espécie de. Como por exemplo, até o personagem do Patrick Wilson, que é o vilão do filme, que ele começa a assassinar geral ali e tal. Ele tem uma parte em que ele diz que ele vê um pouco dele mesmo naquele cara ali que abandonou o filho, no caso, que não queria ter o filho. Então a gente tem essa ligação entre os dois, é como se talvez o cara, se ele ficasse junto com a garota, ele se tornaria o outro, o Patrick Wilson, o personagem ali, o pai da família ali, que com certeza não é nada bom. Ele tem uma relação com a família que é bem conturbada antes mesmo dele tocar na pedra, etc. Então a gente tem essas mensagens aí, e eu acredito que a mensagem no final seja para ela ter essa redenção nesse purgatório aí, e o cara ele se sacrifica no final porque para ela poder seguir em frente, cuidar do filho dela, etc. E talvez ele se tornaria, para ele não se tornar algo ruim, por exemplo, assim, ele fica ali naquele purgatório que seria essa grama alta, entendeu? É bem complicado explicar para você. Acho que assistindo vocês vão ter uma ideia bem parecida com essa, se vocês conseguirem interligar os pontos. E eu espero que talvez vocês tenham sacado alguma coisa do que eu falei, porque eu saquei, mas eu não consigo explicar direito, porque realmente o filme ele não é tão explícito e é algo mais interpretativo realmente. Então, mas eu acho que acredito que é um filme que sim, vale a pena ver, você tirar suas próprias conclusões, mas com certeza não é uma obra de arte, nem algo do tipo, nem um dos melhores filmes que já foram feitos, nenhum dos filmes vão ficar na história. Mas se você não tem nada aí pra fazer, assiste esse filme aí, que eu acredito que no quesito pipoca ele vai prender a sua atenção e vai ser interessante de assistir. E essa aí foi a crítica do Omnicast para esse filme aí.
Eu sou o Omnicaster e eu estou desligando agora. Falou, até a próxima e é isso aí. Obrigado por assistir.